Fala, futuro médico, futura médica. Beleza? Galera, sejam mega bem-vindos a essa nossa live de hoje, uma live muito especial, porque hoje, né, é um dia especial também, né, esse dia da Páscoa, e esse é um projeto novo que a gente está começando, que a gente vai começar agora, durante justamente esses dias de quarentena, né, que eu imagino aí que muitos de vocês, né, estão talvez se sentindo um pouco perdidos, desorientados. Lucas, não sei exatamente o que fazer durante o meu dia a dia, né? Porque, cara, isso daí pegou todo mundo, né? Ninguém esperava, ninguém no fundo estava preparado para uma coisa dessas, né? Então é comum você ficar perdido, você ficar desorientado, você ficar desanimado também, porque muitas vezes quando a gente não sabe qual caminho a gente deve seguir exatamente, né? Porque se você está na escola, se você está no cursinho é muito mais fácil, não é? Você já tem aquela rotina pré-estabelecida. Ou se você já estava estudando sozinho em casa também fica muito mais simples, né? Porque você continua fazendo exatamente a mesma coisa. Mas aí quando você tem essa quebra de rotina muito repentina, a gente precisa se reorganizar para conseguir voltar com tudo aí, com toda a motivação. E o tema da nossa live de hoje aí foi escolhido a dedo também, gente, porque eu não sei se você sabe, mas o verdadeiro significado da Páscoa, né, tem a ver com a ressurreição de Cristo, né, com a renovação, o aparecimento de algo novo. Então é como se você tivesse que se libertar de algo que já passou, não é? Isso é o significado da morte de Cristo, né? Ele doou, digamos, né, o seu corpo, doou ali o seu ser, para que pudesse salvar os homens, e depois, né, ele teve essa morte dele para que algo novo pudesse ressurgir, pudesse renovar. E eu acho que isso daí tem tudo a ver com o nosso tema de hoje, galera, porque a gente vai falar sobre crenças limitantes. E o que são crenças limitantes? Cara, crenças limitantes são verdades, são coisas que você acredita sobre você, sobre o mundo, sobre as outras pessoas que de alguma forma te limitam essas crenças. Vou dar um exemplo para ficar mais concreto aqui para você. Então imagina se você do outro lado, talvez você é um estudante que eu não acredito, você falando para você mesmo, vamos dizer assim, né? Eu não acredito muito no meu potencial. Eu acho que eu não sou tão inteligente quanto as outras pessoas. Eu acho que medicina é uma profissão, é um vestibular muito difícil para mim, que está acima das minhas habilidades. Eu acho que você tem que nascer com um dom especial, que eu tinha que ter nascido com um dom especial para aprender exatas. Eu acho que eu estou muito velho para fazer medicina. Eu acho que a hora já passou. Não é mais para mim, não está mais no meu tempo. Gente, o que são isso, né? Isso são coisas, mentiras, no fundo são mentiras, por quê? Porque são histórias que a gente conta na nossa vida, que a gente cria esses verdadeiros monstros internos, pra gente não fazer o que a gente quer no fundo fazer de verdade, pra gente realizar aquilo que a gente tem tanto desejo, a gente realizar os nossos sonhos, a gente conseguir materializar aquilo que a gente tanto acredita, não é? No teu caso, o teu sonho de passar em medicina, de ser médico. Então tudo isso daí, né? Você percebe, né? Sinta, se você se conecta às vezes com uma coisa ou outra que eu falei aqui, né, dessas crenças, com certeza você tem crenças limitantes, né? Todos nós temos, né? Sem exceção. Por mais evoluído que a gente esteja, sempre tem alguma coisa ou outra que trava. Mas se imagina agora, eu quero que você pare para analisar aí, agora nesse momento. Imagina o quanto essas crenças te roubam de energia. O quanto que essas crenças roubam a tua força. Tira a tua força, tira a tua vontade, mata o teu desejo, né? Você fala, cara, Lucas, parece que sempre acontece alguma coisa que me impede de eu continuar, de eu persistir, de eu realizar meu sonho. Pois é, o grande vilão dessa história, se podemos dizer assim, né? Mas o grande entrave na maior parte das pessoas são justamente aquelas coisas, as piores coisas que elas acreditam sobre elas e sobre o mundo. É isso que bloqueia. Por isso que ressignificar tem muito a ver com o quê? Tem a ver com ressurreição. Tem a ver com, né, ressignificar, ressurreição, renovação. Ou seja, é possível você substituir, você eliminar essas crenças que não vão ajudar você a realizar o teu sonho de passar em medicina e ser médico, e você substituir
por crenças muito mais poderosas, muito mais fortes, ou seja, crenças, verdades, coisas que você acredita sobre você, que você acredita sobre o mundo, que vão ajudar você a realizar o que você quer tanto realizar. E, né, para falar um pouco mais sobre isso, para a gente aprofundar sobre esse tema, né, não foi à toa que eu chamei a nossa querida aí, nossa convidada mega especial aí, que é a Michela Marques, porque ela vai compartilhar aqui, né, ao longo dessa live de hoje, o quanto que ela teve que vencer, que não foi coisa fácil, né, a quantidade de crenças limitantes que ela teve que superar, que ela teve que dar a volta por cima, para que ela conseguisse chegar no momento que ela chegou hoje, né, ela é uma aluna já do 5º ano, do 5º período aí de medicina, né? 5º ano não, na verdade 5º período, né? Seria o 3º ano, o equivalente ao 3º ano, início do 3º ano de medicina, e ela já está cursando, tá mega feliz no curso, enfim, né? E ela tem uma história muito particular, né? Que eu não vou né, estragar aqui o mistério, vou deixar que ela mesmo fale, né? Sobre a vida dela, sobre tudo que ela teve que passar, que eu acho que tem bastante coisa aí que a gente consegue aprender aí junto com ela. Então, deixa eu chamar aqui a Mi, deixa eu ver, ela tá aqui. Deixa eu colocar só o nome da live aqui para quem, antes de chamar ela, para quem chegar agora, né? E aí a pessoa já sabe qual que vai ser o tema. Senão fica aqueles malucos, né? Perguntando qual que é o tema, né? E aí às vezes acaba distraindo a gente. Então já vou deixar aqui como ressignificar crenças limitantes. Isso. Gente, aproveite agora também esse momento, né? Se você curtiu o tema dessa live, se o que a gente falou até agora fez sentido para você, clica no aviãozinho que está logo aqui abaixo. Tem um aviãozinho, tá vendo? Do lado desse ponto de interrogação. E eu quero que você pense agora com muito carinho 3 pessoas na tua vida. 3 pessoas, pode ser teus parentes, teus pais, amigos, né? Enfim, irmãos. Pessoas que você acredita que também vão se beneficiar com esse conteúdo, né? Pessoas que estão prestando vestibular também, vestibular de medicina. Aproveite e pense com carinho agora 3 pessoas especiais aí na tua vida que você quer compartilhar junto a esse conteúdo, beleza? Clica no aviãozinho aqui, seleciona elas e manda lá a referência dessa live aqui, dessa live que está acontecendo aqui agora, né? Lá para elas. Beleza, galera? Deixa eu chamar aqui a nossa querida convidada aqui a Michela. Vamos lá, então. Bora lá para entrar aí já. Oi, Michela. Oiê. Tudo bom? Tudo jóia. Como é que Feliz você tá? Páscoa para todo mundo. Então, obrigada. Aí quero agradecer, né, Mi? Muito obrigado por você ter aceitado aí esse convite, né, de hoje para a gente fazer essa live, que eu acho que o que você passou aí ao longo da tua história de vida, eu acho que tem muito a agregar para as pessoas que estão aqui hoje nos assistindo. Então, muito obrigado por ter aceitado esse convite, e vou pedir que inicialmente você se apresente aí, né? Quem que é a Michela? Né? Fala um pouco aí da tua história de vida até você chegar na medicina. Tá jóia. Então, gente, boa noite, feliz Páscoa. Dizer para o Lucas que a honra é minha de poder estar ajudando outras pessoas. Eu sei que tem muita gente na mesma situação que eu estava até 3 anos atrás, né? E que acaba que a gente está de novo agora por conta da quarentena, num outro momento, mas é até parecido. A gente tem que aprender de novo a estudar em casa, né? Então, meu nome é Michela. Eu não falo idade, mas eu tenho mais de 30 anos. E eu me formei em enfermagem há alguns anos atrás. Foi o meu primeiro curso, minha primeira graduação. Eu já queria medicina desde os meus 13 anos de idade. Sempre quis, assim, sempre foi... Não foi a minha primeira ideia de curso, mas foi entre as 3 primeiras. E depois dos 13 anos, eu sempre quis medicina. Sou de Uberaba, Minas Gerais, então nasci aqui, cresci aqui. E daí fiz a faculdade de enfermagem aqui. Eu prestei, na época, 2 anos e meio, quase 3 de cursinho. Terminei o colegial, fiz cursinho. Sempre fui estudiosa, sempre gostei muito de estudar. Então, essa parte de sentar para ter concentração e estudar nunca foi um problema para mim grande. Mas a questão da disciplina
assim, sempre até foi um problema, porque eu sempre tinha muitas outras coisas para resolver. E prestei o vestibular para medicina, prestei várias vezes, não conseguia passar. Passei algumas vezes para a segunda fase, aqui em Uberaba, na Federal, mas da segunda fase eu não passava. Até que um dia, até minha mãe, parentes, familiares, né, e eu era muito nova, me presta outra coisa, não é possível que você queira só medicina, nada, nenhuma outra coisa vai te fazer feliz, não é possível, isso não existe, sabe? Então as pessoas começam a falar essas coisas pra gente, e naquela época com que idade que você tava aí, nessa época que tua mãe te falou isso? Nessa época eu tava com 19 para 20 anos, por aí. Né? Então eu tinha 3 anos mais ou menos que eu prestava, 2 anos e meio. E aí eu falei, quer saber? Eu vou prestar um outro curso então. Eu fiz a inscrição para o vestibular, não comentei com ninguém que eu tinha colocado outro curso, né? Tinha colocado enfermagem. Aqui em Uberaba na época só tinham 3 cursos, era medicina, biomedicina e enfermagem, não era universidade igual é hoje. E daí eu prestei enfermagem e passei. Dessa vez que eu coloquei outro curso, eu passei em enfermagem. E daí eu nem vi o resultado. Quem na época me ligou, me falando, foi meu namorado na época, que hoje é meu esposo. Ele morava aí em Campinas, ele fazia Unicamp. E daí ele me ligou, falou, olha, você viu que você passou no vestibular? Aí eu falei, não, sério, passei, não acredito. Aí, assim, é claro que assim, eu fiquei feliz e tudo mais, mas não foi aquela alegria genuína, assim, sabe? Assim, por um lado foi uma alegria de estar saindo do cursinho, de começar uma faculdade, mas por outro lado, mas não era o que eu queria, né? E daí eu cursei, eu tava no 3º período, eu resolvi sair, eu falei, mãe, eu não quero mais, eu vou sair, eu vou largar a faculdade, não é o que eu quero, eu acho que eu vou tentar mais um pouco para medicina e tal. Aí a minha mãe acabou que por problemas assim pessoais, familiares, financeiros, não dava para poder ela continuar me sustentando e tudo mais. Ela falou, olha, infelizmente se você sair, você vai ter que trabalhar, não vai ter como eu te manter mais, não vai dar para poder você ficar por conta do cursinho mais. E daí eu resolvi continuar na enfermagem. Falei, então eu vou pelo menos me formar em alguma coisa e tal, né? E daí eu terminei o curso, fiz os 4 anos na época, hoje acho que são 5, na época eram 4, integral, e terminei, e aí nessa época eu me mudei para Brasília, porque aí eu já estava noiva, já ia me casar com esse mesmo cara, e aí ele passou no concurso, ele mudou para Brasília, eu fui atrás. E aí chegou lá em Brasília, e assim, sempre eu torcendo contra, eu, ai meu Deus, agora vou ter que arrumar um emprego, tá, de enfermeira, que agora eu sou enfermeira. Aí eu consegui arrumar um emprego, assim, em 2 meses que eu tava lá. Nem eu acreditei. Falei, ai meu Deus, não é possível, eu arrumei um emprego. Assim, tudo... Não queria, assim, né? Na verdade, você não queria exatamente. É aquele procurando pra não achar, sabe? Mas aí acabou que o emprego me achou. E daí eu fui trabalhei na assistência e numa UTI, logo em UTI adulto. Então, trabalhei durante um tempo na assistência, né? Assim, foi muito bom, muito gratificante, mas assim, um ambiente hospitalar onde tinha outros médicos que trabalhavam comigo, tinha outros enfermeiros e tudo mais, eu ficava sempre assim, gente, mas não era isso, não era isso que eu queria e tal, né? Mas assim, fazia o meu trabalho, sempre fui até uma muito boa enfermeira, eu tentava fazer o meu melhor, estudava, formei, continuei estudando, muita coisa de enfermagem e tudo. E aí eu estava em Brasília, o ambiente lá é um ambiente de concursos, né? Eu resolvi fiz pós-graduação em auditoria para poder tentar sair um pouco da assistência, para poder não ficar me martirizando tanto, de encontrar outros médicos, enfim, outros profissionais. E prestei um concurso. Meu marido, presta um concurso e tal, porque assim, aí vem outros mitos, né? Não conheço alguém servidor público infeliz. Falei, tá bom. E eu acreditei, né? Não sei por quê. Então tá bom. Então eu vou prestar um concurso. De novo, estudei um tempinho e tal para enfermagem, mas na área de auditoria. Consultoria e auditoria. Aí passei no concurso. Passei no concurso e fui trabalhar.
E daí fui trabalhar assim, viajando o Brasil inteiro, fazendo auditoria na parte de enfermagem, nessa parte de legislação, enfermagem, tudo mais, nos hospitais universitários federais do Brasil inteiro. Mas assim, ainda não era o que eu queria, sabe? E chegou num ponto que eu me vi no meu trabalho, assim, acordando triste de ter que ir para um trabalho que eu não gostava, que não era aquilo que me completava. Então, assim, o dia custa passar, as horas custam passar. Chegou a ter depressão na época por causa disso? Tive. Porque daí eu pensei em largar, voltar para o cursinho para tentar fazer medicina e tudo mais. E aí eu cheguei a fazer um cursinho. Comecei a fazer, e trabalhando e fazendo cursinho. E você estava eu não com que aguentei. idade aí, nessa época? Não, aí eu já estava com quase 30, já. Quase 30? Então você decidiu, já. Vou voltar pro cursinho e trabalhar em Vou paralelo. voltar. Trabalhar junto. E como é que foi? E daí num dia, no meio da aula do cursinho, começou a ficar tudo escuro, no meio de uma aula. Eu lembro que era uma aula de história, inclusive. E eu gostava de história, não tinha nada contra, não. E começou a tudo ficar escuro. Eu, gente, vocês estão vendo a luz? Tá escuro, tá ficando escuro. Vocês estão vendo a luz piscar? Aí o pessoal, meus colegas, assim, não, tá nada. Aí nisso eu falei, putz, eu vou desmaiar se eu ficar aqui. Aí eu saí da sala, peguei meu carro, fui embora. Fui embora pra casa. Mentira, não fui pra casa. Eu fui num hospital onde eu trabalhava, tinha um cardiologista lá. Aí eu comecei a perceber que eu tava taquicárdica, respiração, ventilando muito e tudo mais, taquipneia e tudo mais, e fui. Falei, gente, eu tô morrendo, aquela sensação de morte iminente, assim. Eu falei, nossa senhora, cheguei lá, aí o cara era o cardiologista, ele até era meu vizinho na época. Falei, olha, dá uma olhada em mim, faz um eletro, porque assim, eu não tô bem, eu acho que eu vou morrer. Aí ele, calma, como assim você vai morrer? Eu falei, eu tenho certeza que eu vou morrer. Na hora que você colocar isso aí, não vai tá bom, não vai dar bom. Aí ele fez o eletro, não, deita aqui, respira. Deitei, fiz o eletro, na hora que eu vi o eletro, eu falei, olha aí, tá tudo errado isso aí. Eu vou morrer, olha isso, tem arritmia, tem problema, não sei o que. Ai, meu Deus, vou ter que operar. Eu surtei. Aí ele, não, Michela, calma, não é assim. Ele foi tentar me explicar, olha, tá tudo bem, seu eletro tá normal, isso aí é porque você tá nervosa. Você tá assim, onde você tava? O que tava acontecendo? Não sei o que. Ele falou assim, ó, aí ainda fiquei muito brava, que ele pegou e falou assim, isso aí é um problema que você tem que procurar terapia e um psiquiatra. Eu olhei pra ele e falei, oi? Querido, estou ótima. Nunca estive tão bem na minha vida. É o seguinte, você é muito mal médico. Ainda falei um monte de coisa pra ele. Sabe? Depois eu tive que encontrar com ele no meu prédio. Eu falei, olha, você me desculpa, aquele dia eu estava muito mal, mas assim, foi muito bom o conselho que você me deu, porque realmente eu procurei assistência. E daí, realmente, eu fui ver que era psicológico. Eu não dei conta de terminar o cursinho. Você não dei conta. Não. Eu tive que sair. A consultar com um psiquiatra, tomar medicação, fez terapia? Comecei. Tudo isso daí. Fiz, porque daí eu sou a louca também, né? Então, além do cardiologista, eu procurei neurologista, que eu pensei, tô com aneurisma, tô com alguma coisa, entendeu? Eu tinha certeza que eu tinha uma doença e algo muito grave. Certeza, sabe? Eu falei, tem um tumor hipofisário, sei lá, tem algo muito errado, muito de errado. Então, assim, todos os catástrofes eu pensei. Tudo. E você continua indo no trabalho nessa época ou você pediu licença? Continuei ainda indo, mas daí quando eu comecei o tratamento com a medicação e com a psicoterapia, a minha psiquiatra falou, olha, eu te aconselho parar, tanto o trabalho quanto o cursinho, não é o momento, assim, você não vai dar conta e tal, e aí acabou que eu larguei um período, eu tirei licença na época, eu não saí. E daí, enfim, fui pra casa. E daí, assim, foi depressão, é um momento, assim, não desejo isso nem pro meu pior inimigo, porque é um momento muito, muito ruim, assim, muito. Tudo eu chorava. E aí eu tava fora, tava em Brasília. E meu marido, só eu e ele, para lidar com essa situação, né? Minha mãe, minha família toda aqui. E eu falei, gente, e eu chorava, e ele tinha que trabalhar, e eu chorando em casa. Chorando o dia inteiro. E aí ele não ligava, eu não ligava, ele achava que eu tinha pulado do prédio. Não, foi um período terrível. E o choro, assim, deixa eu perguntar só, esse choro estava relacionado com alguma coisa ou era só uma vontade de chorar, assim, sem motivo específico?
Então, era sem motivo específico. Eu chorava o dia todo. Era uma tristeza profunda que eu não sabia te explicar. É uma tristeza da alma mesmo, sabe? Enfim, Será com a que medicação... essa, te perguntar, será que essa talvez também não é um pouco da tristeza que você gostaria de ter descarregado lá atrás, quando você, né, Sim, conseguiu um rumo, né, que no fundo não era o rumo da tua alma, né, podemos dizer assim. aham, Ele, digamos que você exatamente. se vendeu, né, por um caminho que não era exatamente aquilo que você queria, né, quando você foi para Aham. enfermagem. Eu tô vendo aqui que tem uma amiga minha aqui, enfermeira, que entrou aqui também, formou comigo. A E Débora. aí, como é Beijo, que foi Dé. essa recuperação daí? Como é que se decidiu? Fala, eu vou, né? Eu vou me dedicar, vou voltar para o cursinho, voltar a estudar para passar em medicina. Então, não, aí eu fiz o tratamento, né? Uhum. Tanto psicológico quanto psicoterápico, mesmo e com a medicação, né? Psiquiátrico. E aí eu fui melhorando, as coisas vão clareando um pouco mais e tudo mais. Eu voltei para o meu trabalho, né? Voltei para o trabalho e tudo mais. Só que daí as coisas foram ficando mais claras na minha cabeça. Psicoterapia me ajudou muito. Minha psicóloga, assim, me ajudou demais. Um beijão para ela. E ela chama Michela também, inclusive. Foi o destino que nos juntou. E eu falei, não acredito. Ela, não, também não. Mas enfim, deu certo. E deu muito certo mesmo. E daí eu chegou num ponto que eu, no trabalho, tava me sentindo assim, perdendo tempo. Continuou, assim, eu melhorei da depressão, não chorava mais todo dia como tava, né? Mas eu continuei trabalhando, continuei viajando e tudo mais. Mas não tava bom, não era aquilo que me deixava feliz, né? Não era, no fim, eu tava me sentindo assim, perdendo tempo. Eu já tava no finalmente, antes de eu sair do trabalho, eu tava assim, gente, mas cada dia que eu passo aqui é um dia a menos que eu devia estar estudando para Uhum. conseguir aquilo que eu realmente sempre quis, sabe? Só que assim, duas coisas eu tinha em mente. Que eu precisava estudar, precisava voltar a estudar, e que dessa vez eu não ia fazer cursinho. Se Entendi. eu, se eu resolvesse sair, alguma coisa, eu não ia 100%. mais fazer cursinho, porque, enfim, eu ainda tava com trauma também do que aconteceu comigo, aconteceu no cursinho, sei lá. Então, e aí foi tudo muito bem conversado com meu esposo e tudo mais, a gente conversou e tal. E ele, como ele já me conhece desde sempre, então ele sabe todos os traumas, todos os dramas, né? Aí ele falou assim: não, eu acho que dá sim pra você parar. Então vai ficar por conta disso e tal. E aí a gente eu me coloquei um deadline de 1 ano. Uhum. Eu teria 1 ano para poder conseguir esse meu objetivo, que era passar na medicina. Entendeu? Eu falei, Entendi. também não vou ficar investindo mais, não tenho mais todo aquele tempo que eu tinha quando era novinha, Ouvi, e quando né? você decidiu isso, conversou com o teu marido, você não achou assim que você estava muito velha para voltar para a faculdade de medicina, fazer Nossa, muito curso, não, né? demais. Aí foi outro drama. Então resolvemos isso? Resolvemos. Então, daqui a um tempo, você vai pedir a demissão, a sua saída do trabalho, né? Porque é concurso, então demora, tem todo um processo. Não é assim, oi, tudo bem, tchau, quero ir embora. E, e assim, a gente conversou, e aí começaram esses outros dramas, né? Na minha cabeça, pelo menos. Putz, mas agora já passou meu tempo. Eu devia estar pensando, sou casado, tenho minha casa, minha família, meu marido, eu devia estar pensando era em ter filho. O pessoal da minha idade está tendo filho, tá aí trabalhando, ganhando dinheiro, viajando, não sei o quê. Eu tô aqui pensando em voltar a fazer medicina, sabe? E eu conversava isso com a minha psicóloga, né? E ela morre de rir de mim até hoje, né? Ela sente uma saudade. Que eu chegava lá todo dia com o mesmo drama, toda semana. Ai, pensei melhor. Não, tô velha demais. Já passou meu tempo. Quais Parece que eu não outras, caio. quais outras crenças assim você acha que te limitavam também, além da idade, que você acreditava? Além da idade, eu tinha muito problema com exatas. Uhum. Muito problema. Vida Muito inteira. problema. Vida inteira. Muito problema. Assim, eu sempre fui estudiosa, sempre esforçada, mas matemática sempre foi minhas menores notas. Matemática, física, até química não. Mas matemática era pior que física, inclusive. Física eu ainda era um pouco melhor, mas matemática para mim era o ó. E aí eu comecei a assistir o Lucas, as lives, o YouTube e tal. Eu falei, interessante esse negócio de coach.
para vestibular. Interessante e tal. E aí você contou sua história, que você também já tinha uma graduação, assim, não tinha terminado, mas também passou por esse dilema de largar tudo e, né? Porque eu queria era isso, era largar tudo, né? Nunca foi minha intenção trabalhar e fazer a faculdade. Nunca foi, sabe? Porque é muito pesado, não daria pra mim. Eu entro nas coisas assim meio de cabeça, então nunca tive essa intenção. E aí, meu marido ficava, não, mas se é o que você quer e tal, ele sempre me deu muito apoio. Isso foi sempre muito bom pra mim. Ele foi sempre uma rocha, ele sempre me apoiou em tudo, sabe? Ao contrário de muitos familiares, sabe? Família, a maioria, não, tá louca, que é isso, velha, sabe? Nossa, não. Quando eu vinha pra Uberaba, mas você não tá grávida ainda? Gente. Sabe? Então, assim, as pessoas projetam na gente aquilo que talvez elas queriam para elas, não sei, sabe? Hoje em dia, assim, com tudo que eu sei, hoje em dia, com a maturidade que eu tenho, a gente vê que isso muito mais diz respeito daquela pessoa do que pra gente mesmo. Não é um fardo nosso, é fardo delas, elas que se resolvam com os problemas delas. E aí teu marido foi a essa... única pessoa que te apoiou, você diria, assim, que te apoiou de verdade, foi o teu marido? Foi. Olha que legal, né, gente? Porque às vezes, né, é só para abrir um parênteses aí, né? Se você talvez fica tanto esperando, né, que tem um apoio do pai, que tem um apoio da mãe, que tem um apoio do irmão, às vezes você fica esperando tantos apoios diferentes, mas o que a Mi conta aqui pra gente é que basta uma pessoa que acredite de verdade em você, que pode ser, na minha opinião hoje, né, eu vejo, pode ser tanto fisicamente como até remotamente, né? Se você tem, né, talvez até um amigo imaginário que você cria, mas você precisa de uma única pessoa, cara. Se fixe, né? Se funde, se conecte com essa pessoa. Por quê? Porque a mensagem dos outros, né, que tentarem te colocar para baixo, elas perdem, né, o poder daí, quando você tem essa rocha construída em volta de você. Então, legal você ter falado isso mesmo. Então, aí todas essas coisas viraram uma sopa na minha cabeça, entendeu? Eu quero sair, eu não tô gostando do meu emprego, eu tô perdendo tempo aqui todos os dias, mas ao mesmo tempo eu quero estudar, eu quero voltar a estudar, eu vou voltar em casa, eu quero largar o emprego para voltar a estudar, para fazer medicina. Putz, mas eu não sei exatas. Putz, eu tenho mais de 30 anos, sabe? Então, ficou aquela coisa assim, jogada, que eu ia trabalhando na psicoterapia. E também, aí nesse meio tempo, teve o Lucas na minha vida, né? Que daí foram as lives, e aí como estudar exatas. Eu assisti aquilo lá trocentas mil vezes, eu acho que eu sei decorado aquele vídeo seu, qualquer coisa, se precisar renovar o vídeo, você pode deixar que eu faço. Então, assim, aquele também, acho que você já tinha uma live lá, um vídeo no YouTube lá, do Estou Muito Velho para Fazer Medicina. Então, assim, eu comecei a buscar esses apoios na internet. Esse apoio que eu não tive da minha família, nesse ponto, que todo mundo jogava para baixo, todo mundo, não, tá louca, mas você tá velha, mas isso aí foi lá atrás, até hoje você não superou isso, porque as pessoas falam isso, até hoje. Nisso você não tinha começado a estudar de verdade, você estava só pesquisando coisas. Não, pesquisando, trabalhando, eu continuava trabalhando. Entendi. Porque assim, tá, então você vai sair? Vou, mas eu não falei quando eu ia sair não, entendeu? Eu vou sair. Porque assim, também é muito difícil você queimar uma ponte desse tipo, eu na época ganhava um salário muito bom. Assim, pro meu cargo, pra enfermagem, era um dos salários mais altos na época, né? E o concurso me proporcionou isso. Então, eu saí de uma posição em que eu estava ganhando dinheiro, ajudando em casa muito, minha família, meu esposo, né? E para uma posição totalmente submissão com relação à financeira, né? Porque submissão como esposa nunca, né? Contrário. Mas, assim, financeiramente, porque, putz, eu ia sair de ganhar X para dever X, né? Para ter que pagar uma faculdade, ou ele ter que me sustentar, porque não ia ter como, né? Eu não queria trabalhar e não tinha como trabalhar também. Porque a medicina também é um sugo que suga muito, né? Sim. E então ficou todos esses redemoinhos e tudo mais. Foi quando surgiu o Med Passei, que daí eu falei, putz,
que legal e tal, eu quero fazer isso. E aí foi a sua primeira turma do Med Passei, e que não deu para eu entrar. Eu já queria entrar, mas não deu, porque eu não consegui, porque eu ainda estava trabalhando, né? Então, assim, eu não estava pronta para poder seguir esse caminho, entendeu? Eu entendi isso, que eu não estava pronta naquela época, porque eu ainda estava trabalhando. Então, assim, eu não ia fazer o Med Passei da forma como eu fiz. Né? Talvez não iria me acrescentar muito, porque eu não ia ter tempo, eu vivia viajando, era muito complexo. E daí, nisso tudo, conversando, sempre com a terapia me ajudando muito, eu bati o martelo. Olha, é a partir, então, de janeiro que eu vou começar a fazer o Med. Aí logo você lançou a turma 2 do Med Passei, que ia começar em janeiro. Foi em dezembro, daí em janeiro você... Ia começar em janeiro. Eu falei, pronto, então eu vou começar aqui e tal. E já pedi demissão lá em novembro para poder cumprir os 30 dias e tal, tudo certinho. Eu sei que deu certinho. Aí o meu prazo de 1 ano começou a contar em janeiro. Entendeu? O prazo que eu mesma me coloquei para poder passar no vestibular. E eu coloquei na minha cabeça, eu vou me dar esse prazo e se eu passar, ótimo. Se eu não passar, eu vou tocar minha vida e vou esquecer disso, vou superar. Vou superar esse trauma. É o tudo ou nada, né? É o all-in poker, né? Ou eu entro para ganhar tudo que eu quero, ou eu caio fora. Exatamente. Então, e aí eu fiz isso, ó, tô abandonada aqui. É isso aqui, o que eu vou fazer é isso, minha estratégia é essa, né? Eu tenho esse 1 ano que dá para poder eu resolver esse problema. E queimei a minha ponte, porque assim, queimei lá, pedi demissão mesmo. Se eu quisesse voltar, aí meu marido, putz, e aí, se você quiser voltar pro concurso? Ele, você presta de novo e passa, né? Eu falei, exatamente, eu presto outro e peço de novo e passo. Então, vai ser assim. Você pediu exoneração do cargo mesmo? Ou você não pedi. Exoneração? Olha só, gente, isso é muito legal ouvir da minha. Olha lá, realmente queimou a ponte dela, né? Porque não é se eu pedisse licença que você consegue voltar, né? Não, se eu pedisse licença, eu ia voltar. Sabe? Na hora que a coisa aperta um pouquinho mais de grana, putz, então eu vou ali trabalhar mais uns mesezinhos. E aí ferrou, entendeu? Aí acaba o dinheiro. Ixi, aí... Que coragem. Então eu falei, não, o negócio aqui é de cabeça. É o que eu falei, eu tenho esse 1 ano. Se em 1 ano eu não passar, aí eu vou prestar um outro concurso, ou vou arrumar um outro emprego, vou fazer alguma outra coisa. Assim, na enfermagem a gente tem essas coisas também que, assim, emprego não falta. Ganha pouco, mas não falta. Então, assim, algum emprego eu ia arrumar. Como é que foi voltar a estudar de verdade, agora focada? Como que foi os primeiros meses? Pois é. Aí o que me ajudou demais foi o Med Passei, porque daí eu fiz o Med Passei em janeiro, que ninguém estava estudando ainda, né? Então eu caí de paraquedas em janeiro, vou estudar. Aí comecei o Med Passei, que assim, foi, pra mim, foi o que abriu minha vida, assim, abriu minha mente. Porque daí eu comecei a entender a questão do... Eu fiz, eu não lembro, não sei se você lembra, mas eu fiz todos os módulos do Med Passei seguidos. Você fez 100% mesmo. E eu fiz assim, um atrás do outro. Não, assim, são lives grandes e tudo mais, mas eu fiz direitinho lá, tudo seguidinho. Fui tomando nota do que era importante. Putz, isso aqui é uma sacada boa. E daí me planejei dessa forma. Aí já comprei os materiais, comprei material na época do Poliedro, que era um cursinho bom, você falava que era bom e tudo mais, que dava de dica pra gente. Comprei pelo Mercado Livre, eu acho, um já usado. E fui seguindo um cronograma de um cursinho que já existia. Só que assim, pra mim, aí é muito pessoal, porque assim, o que me ajudou muito foi essa questão do autoconhecimento, que o Med Passei me deu, né? Me conhecer, o que funciona pra mim? Porque o que funciona pro outro, talvez não funcionasse pra mim, né? E como não funcionava? Eu não consigo aqueles horários muito rígidos, sabe? Das 7 às 7, não sei o que, não sei. E eu tinha um outro problema seríssimo, que assim, eu sou uma pessoa noturna. Então, eu acordo cedo? Acordo. Eu cumpro todos os meus compromissos. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã não tem problema. Mas eu não gosto. O meu horário de maior desempenho, isso tudo eu aprendi no meu autoconhecimento lá no Med Passei. Sabe? Assim, das 4, 5 da tarde pra frente. Olha só. Então, o que eu fazia? Eu começava a estudar, a minha rotina de estudo, quando eu comecei a estudar, eu começava a estudar 7, 8 horas da noite, depois da janta, sabe? E eu ia, estudava, virava a noite estudando, eu parava de estudar, eu parava de estudar 8 horas da manhã.
É tipo um plantão, né, de enfermagem, um plantão médico, né? Era, eu gostava muito de plantão, sabe? Exatamente. Então era assim que eu fazia. Esse um ano que eu passei foi assim. E o meu cronograma era assim, não tinha cronograma o horário certinho, das 8 às 9, matemática, das 9 às 10, tal, não tinha. Eu fazia por metas. Então eu sempre dividi por meta, que para mim sempre funcionou e até hoje na faculdade é o que eu uso. Entendeu? É por meta. Ah, eu preciso cumprir tanto tantos capítulos, tantos exercícios, enfim, até tal dia. Então era aquilo ali, eu dava conta. Porque eu trabalho muito bem sob pressão. Você trabalha então bem foi também. Sim. Então foi algo que eu também conheci, descobri tudo. Então, assim, isso foi essencial para mim, como me descobrir, como eu funcionava, porque eu nunca soube disso. Sabe, assim, era tudo muito jogado. Eu ia no cursinho, igual todo mundo, 7 horas da manhã, ficava lá até meio-dia, depois voltava 2 da tarde, estudava, e era um horário que eu não rendia muito bem. É a linha sabe? de Então, produção, né, que a gente chama, né, Mi? Parece que o ovo de cordeiro... Ah, não, porque tem que copiar, né? Tá todo mundo copiando na sala de aula, então eu tenho de copiar. Se eu não tô copiando, eu tô errado, eu não tô aprendendo. E nisso outra você questão percebeu, né? É o quanto que você se conhecer é a chave do sucesso, né? Para você passar em medicina, cara. Porque as pessoas são diferentes, as pessoas funcionam de forma diferente. Uhum. Não, a Débora, minha amiga, tá falando que nem brigava com o marido. Não, isso aí dava uns problemas, sabe? Mas assim, porque na hora que ele ia dormir, eu ia estudar, né? E ele tava saindo pra trabalhar e que eu ia dormir, né? Mas aí eu falei pra ele, olha, aguenta firme aí, porque é um ano. É um ano, a gente não se deu um ano. Pois é, então é um ano. Então aguenta aí, porque é o tempo que eu tenho. Não interfere não, porque eu vou dar um jeito nisso aí. Ô, Mi, deixa eu te perguntar, e durante esse período, assim, né? Porque isso começou em janeiro, então janeiro é o mês que geralmente tá todo mundo motivado, é ano novo, né? Todo mundo bota 20 metas, né? Quando dá um ano novo, fala, eu vou dominar o mundo, coisa que eu nunca fiz antes na minha vida. Mas aí teve algum momento durante... Esse ano acho que foi 2017, né? Que você pegou tudo para estudar, né? Teve algum momento durante o ano que você acha que a tua energia começou a baixar e que você travou de alguma forma durante esse ano? Vários! Vários? Vários! E aí, como é que foi? Vários momentos, assim, inúmeros, assim, sabe? Todo mundo tem isso, sabe? Assim, e a maturidade traz isso pra gente também, porque no começo, lá atrás, no meu primeiro vestibular, eu pensava, nossa, que droga essa matéria do cursinho. Ai, que saco ir pro cursinho. Nossa, o cursinho. Ai, não sei o que é o cursinho. Quando eu entrar na faculdade, tudo isso vai mudar. Eu vou só estudar coisa boa, só estudar matéria que tem a ver com o que eu gosto, não sei o que. Mentira. Então a gente aprende que não é assim, que nem tudo são flores, na verdade, que a maioria não são, né? E o que a gente vê de sucesso das pessoas é só o que tá ali na superfície, só a casca. O que as pessoas fizeram para chegar ali, a gente não tem nem ideia. Então, assim, eu escutei uma frase e eu não lembro se foi, eu acho que foi no Médio Passei também. Eu acho que foi. Agora eu não vou lembrar exatamente, mas eu acho que foi. Ou foi você em algum vídeo, não lembro. Que é melhor. Isso eu carreguei pra mim até hoje. É assim. Porque eu era muito assim, detalhista, perfeccionista. Era muito resumo, com canetinhas e não sei o que, tem que estar perfeito, maravilhoso, não sei o que. E aí eu passei, é legal, né? Eu falei assim, quer saber? Eu foda-se. Eu falei, aí eu escutei, é melhor feito do que perfeito. Isso. Cara, isso é muito poderoso. Isso para os perfeccionistas, né? Perfis, acho que você tem um pouco de lobo, né? No teu perfil comportamental. Sim. Você se livrar dessa necessidade, assim, absurda, né? Tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo certinho. Você percebeu que não era isso que ia fazer você passar em medicina, né? Não, você usava, porque aí... uma cor diferente, né? Para os resumos, eu lembro disso. Nossa! Né? O tempo que se gastava, você lembra? Exatamente. E aí eu perguntava... Perfeito e não estava na tua cabeça, né? O conhecimento. E eu nunca li aquilo. E aí você falou exatamente isso. Mi, mas aí seu resumo fica lindo, perfeito, mas e na sua cabeça? O que você aprendeu disso? Aí eu, putz, outro insight, outra sacada. Então, assim, isso tudo, eu percebi... Os resumos eu acabei abandonando na época do estudo. Olha que abandonei. Legal, gente. A mim, uma pessoa super perfeccionista, Michela, gente, a vida inteira foi assim. Ela
abandonou os resumos. Abandonou. Mais um barco que você queimou, né? Mais uma crença limitante, né? E você, cara, não é isso que vai fazer eu passar em medicina. E eu acho que assim, deu até meio que um ataque, não deu? Acho que você compartilhou, né? Que você começou a chorar, então, né? Foi. Gente, não. Eu tive abstinência de resumo, vocês não estão entendendo. Porque daí eu começava, o Lucas tinha falado isso pra mim, que mas tem que ficar aí na sua cabeça, não é no papel e tal. Porque realmente eu nunca voltava pra ler aqueles resumos lindos, perfeitos, maravilhosos. Então, eu falava, gente, é verdade, eu sempre fiz isso e não deu certo. Eu não passei lá atrás e não vou passar agora. Tô perdendo um baita tempo nisso aqui. E aí, eu falava, vou largar. Aí fui largando os resumos. Então eu comecei largando devagarzinho de algumas matérias. E foi me dando uma tristeza. Um negócio que eu não tinha onde me apegar, mas aí eu vou ler onde? E aí eu vou estudar o quê? Mas cadê meus resumos? Meu Deus! Ai, socorro! E aí eu compartilhava no grupo mesmo. Gente, eu não sei, mas assim, eu tô sentindo falta. Eu tô viciada em resumo, porque assim, eu não tô entendendo. Não tá fazendo sentido pra mim. Parece que eu não tô estudando. Eu não me sentia estudando. Eu ficava horas ali e eu não me sentia estudando. Isso era em que época, Mia? Já era julho? Quando você maio, foi em maio. Eu abandonei os resumos em maio. Em maio. Olha, eu lembro porque foi outro entrave na minha vida. Abandonei os resumos e falei, putz, agora é eu comigo mesma, né? E aí fui. E exatas, eu decidi aprender. Eu pensava, gente, não é possível. Eu falei, gente, não é um bicho de 7 cabeças. As pessoas que passam não são gênias, perfeitas, cientistas da NASA, sabe? Eu tive também que entender isso, porque eu também punha no pedestal as pessoas que passavam em medicina. Eu achava aquelas pessoas o supra-sumo do... Nossa, aquilo ali é uma pessoa maravilhosa. Nossa, mas passou em medicina? Nossa, mas é inteligente demais? Nossa! E eu achava que eu estava longe daquilo. Então eu comecei a perceber que não. Falei, gente, não é possível. O pessoal que passa faz nota boa, dá conta de fazer as questões, então eu também tenho que dar. Qual que é o meu problema? Eu não tenho problema. Sou ótima, perfeito, estudante aqui, tô aqui ralando, vou ter que dar um jeito de aprender isso aqui, né? Porque também tem essas coisas. Eu gosto do desafio, entendeu? Eu sou muito competitiva. E eu sou competitiva, não gosto de perder. Não gosto de perder. Não. Então, assim, não é possível que é uma matemática que não vai deixar eu passar. Que sabe? Legal. Então, assim, E aí, e daí foi assim, eu aprendi. Aí você ajudando e tal. Aí, nesse ponto, assim, por um lado, eu tinha um marido nerd em casa, né? Então, ele também foi aprender de novo matemática e física. Eu não queria nem saber, entendeu? O professor particular gratuito. Sim, eu falava pra ele, olha, é o seguinte, não basta ser marido, querido, tem que participar. Às vezes ele chegava cansado do trabalho, olha, vem cá, faz aqui pra mim essa questão aqui que eu não dei conta. Ele, Mi, se você não deu o que tá estudando, eu vou dar, isso aí eu via 1000 anos atrás. Eu falei, aprende, ser inteligente, gênio, aprende aí pra você me ensinar. Sabe? E aí, então, como é que foi? Me conta aí, você passou, né, em 2017. Passei. Como é que foi o momento, assim, de você ver teu nome na lista de aprovados? Em 2017 foi a minha maior nota do Enem, porque eu prestei o Enem, né? Eu fiz 765 pontos no Enem. 765? E quanto que você tinha tirado antes? No ano anterior? Ou naquela o ano anterior. Que tinha ainda, né? Então, eu fiz um Enem no ano anterior, em dezembro, sem ter estudado, para poder ver como que eu tava, de matéria e tudo mais. Não, eu tava com 680, menos que 700, e eu tinha tirado na redação 800. Entendi. 800 e pouquinho. Então você saiu de 680 para 768, isso? 65? Em um 765. Ano? Um ano de preparação. Em um ano. E a redação 920 eu tirei. Redação 920. E aí, como é que foi? Ver esses resultados? Pois é, aí começou a sair o Enem, mas aí não dava para federal, pelo menos aqui na região aqui não dava. Acho que dava, mas muito longe. E aí também teve essa questão minha, que eu não poderia ir para qualquer lugar. Tinha que ser só aí na sua cidade, né? Eu lembro. Tinha que ser, porque aí meu esposo já estava querendo voltar para cá e tudo mais, né? E aí eu consegui passar aqui próximo, em Ribeirão Preto, na Barão de Mauá.
né? Que foram as duas particulares que eu prestei. Eu não prestei mais particulares, né? Que eu até gostaria de ter entrado numa federal, por conta financeira, questão financeira mesmo. Mas... E aí passei aqui, em Uberaba, na Uniub. E aí, nossa, aí foi só alegria, né? Assim, porque... Aí eu pensei, agora eu vou ver de qual que é dessa medicina, sabe? Eu falo... ainda era desse jeito, entendeu? Agora eu vou ver de qual que é, se é isso tudo mesmo e tal e tal. E aí, desde então, assim, a faculdade, o meu curso é tradicional, não é o PBL lá, nem misto, nem nada, é tradicionalzão mesmo. Então, eu tive 2 anos agora de ciclo básico, então tem muita coisa chata também na faculdade, não são só flores, nunca vai ser, nem no cursinho, nem na faculdade, não tem jeito, nem trabalho, nem nada. Mas, e aí tô aqui com o pessoal, super feliz. Uma coisa que me perguntam muito é essa coisa de, mas aí você é mais velha, não tem preconceito, não sei o quê. Também é uma pergunta que geralmente as pessoas têm, e eu vejo que muita gente da minha idade tem isso como crença limitante também. Né? Passei, mas aí agora só tem a molecadinha de 20 e poucos anos. O tio da né? sala, né? A tia da sala. Olha, gente, essas coisas pra mim nunca foi problema, porque assim, eu não ligo pra isso, sabe? Eu resolvo não dar atenção pra isso. Então, assim, se tem preconceito, se não, se as pessoas me olham de jeito... Eu nem sei. Se me olham, elas vão guardar pra elas, porque assim, eu não tô nem percebendo. Eu continuo lá, tô lá, sabe? Faço meu trabalho. Você é uma pessoa que participa de tudo, né, Mi? Eu vi que você estava na tudo. Atlética, você é representante da sala. Tudo. Eu participo de tudo. Tudo, porque assim, eu falei, olha, eu vou entrar. Não é porque eu realmente entrei assim, eu entro em tudo dessa forma, sabe? Então assim, as pessoas às vezes me perguntam, mas você já tem uma vivência, o que você acha que você quer fazer? Eu falo, gente, não sei. Eu entrei assim, a partir do momento que eu entrei, falei, eu vou entrar com a cabeça aberta, como se eu estivesse começando realmente aqui com 19, 20 anos, não sei, vou aprender tudo junto com os meninos, assim, é claro que eu tenho uma bagagem, né, que eu não tem como largar para trás, mas assim, eu vou aprender tudo e vou ver, porque tem coisa boa aqui em especialidades, coisas que eu nem nunca tinha imaginado. Então eu entro assim, de cabeça e com cabeça livre. Eu vou em algumas festas, não todas, obviamente, né? Mas vou em algumas, faço atividade física lá, participo do time de vôlei, participo de handball, participo de... preciso do atletismo para completar, eu participo também, entendeu? Vou e sou representante de sala, então eu faço esse meio campo entre os alunos e os professores e tudo mais. E acho que o pessoal tem até gostado. Na enfermagem também eu era representante da turma, os 4 anos de enfermagem. Que legal, hein? Então, que superação, né? Que superação, cara. Então, mas é tudo mental. É tudo mental. A gente acha que não. Assim, eu não acreditava nisso. Tanto é que eu contei a história lá. Eu achava. Não, eu achava que. Não, eu fui nos médicos, eu não te contei. Eu xinguei o cardiologista lá. Falei, moça, é o seguinte, sinto te informar que você é péssimo médico, porque eu tô morrendo. Você não sabe ver um eletro. Sabe? Então, assim, eu fui neurologista, fui cardiologista. E aí eu comecei a ver que não tinha nada físico errado. Nada orgânico, né? Orgânico. E assim, seria até bom, entre aspas, que tivesse, porque daí você vai, trata, toma um remédio e resolve o problema, né? E eu falava, gente, mas não é possível que é a minha cabeça que tá fazendo tudo isso comigo. Então eu tinha também esse dilema. Então eu tinha vários dilemas. Da minha cabeça, que eu achava que eu tinha cabeça fraca. Putz, eu tenho cabeça fraca. Como assim? Como minha cabeça tá fazendo isso comigo? Não tá deixando eu ir pra frente na vida. Não é possível uma coisa dessa. Né? E aí a questão da matemática, da idade, dos menininhos lá na faculdade, não sei o quê. Olha, sinceramente, hoje em dia, é o que eu tô te falando, eu não tô nem vermelha. O foda-se ligado lá, continua ligado, entendeu? Isso é muito poderoso, né, Mi? Você passou por um processo de crescimento, transformação, né? E quanto mais maduro a gente fica na vida, né? Exatamente isso que você falou, né? Mais a gente liga esse termômetro do foda-se, né? O que é o foda-se, né? O foda-se é ser mal educado, ser grosso com as pessoas? Não. O foda-se é você ser capaz de ouvir o que a outra pessoa tem a dizer sobre você,
né? Que geralmente são críticas, né? Coisas negativas. Uhum. E dentro da tua cabeça, você tá ouvindo aquilo, mas você tá falando, tipo, foda-se, né? Foda-se por quê? Porque aquilo é a realidade dela. Aquilo é o que Uhum. ela acha, né? Ela tá, muitas vezes, a É. pessoa projeta, né? Aquilo, uma dor em você, enfim. Às vezes não é nem por mal, né? Às vezes a pessoa não quer que você sofra, não quer que você se decepcione lá na frente. Sim, Então, sim. E assim, acho que perguntaram aqui da minha família, acho que eu vi no começo da live. uhum. E aí depois a sua família e tal, te apoiou quando você entrou e tal. Sim. Aí Aí todo depois que a mundo, gente né? entra, aí é festa, né? Depois que você É, consegue o louro, né? Aí já nossa, você, né? Eu sempre gritei. sempre. Você sempre foi inteligente, sempre estudiosa, sempre soube que você ia dar conta. Me ligam. Gente, eu tô no terceiro ano ainda. Me ligam. Mi, eu tô com isso assim, assim, o que que eu tomo? Eu falo, gente, sei lá, Agora eu é procuro um consulta médico, grátis, né? sabe? Então, assim, algumas coisas eu faço. Aferir uma pressão, uma coisinha assim, eu faço, né? Mas há pouco tempo é que eu queimei a minha última ponte com a enfermagem. Não faz muito tempo. Eu estava até numa aula de anatomia na época. Eu lembro de falar para a professora, agora eu não sou mais enfermeira. Porque eu ainda tinha o Corém, eu ainda tinha o conselho. E aí, o que você Né? fez? Porque eu ainda pensava, porque se tudo der errado, alguma coisa, dá para eu voltar a trabalhar, né? De enfermeira. Você Tinha que cancelou, ter... porém? Cancelei. Caraca, hein? Velho do céu, Cancelei. você... Falei, não. Aí eu já tava, acho que Isso é tava no Fênix, segundo. hein? Isso é ressurgir Eu das tava, cinzas, né? eu tava no segundo ano, foi ano passado, na verdade. Eu tava no segundo ano na aula de anatomia e meu esposo tinha ido para Brasília, porque meu Corém até era de lá, do DF. Aí eu falei, Fred, quer saber? É o seguinte, passa aí. Mandei uma procuração para ele lá. Falei, passa aí nesse Corém e cancela essa merda aí. Não quero mais saber. Aí ele pegou e falou assim, Mi, mas você vai fazer isso mesmo? Pensa direitinho, porque vai que você ainda precisa disso. Falei, olha, se eu precisar, eu tiro outro. Mas assim, Renova, né? eu renovo. Assim, não renova, tem que Não tirar renova, tem outro. que tirar Outro. outro. Não, tem que tirar outro, que eu cancelei. Tá. Eu não Mi, suspendi ele, eu cancelei. deixa eu te perguntar uma coisa, assim, né? Com a experiência, com a bagagem que você tem hoje, né? Essa Mia aí que, né, se superou, se desenvolveu, foi para a vida. Se você pudesse voltar no tempo, o que você falaria para aquela Michela lá atrás, aquela de 19, 20 anos, que desistiu, né? Naquela época, desistiu do sonho dela para seguir um outro caminho? O que você teria a dizer para ela? Então, eu acho que isso também pesou muito na minha tristeza, naquela minha depressão que eu tive, sabe? Eu nunca fui de desistir de nada. Então, essa palavra desistir na minha cabeça é um monstro. Sempre foi um negócio assim, gente, como que eu fiz isso na minha vida? Mas assim, naquela época, hoje eu vejo que eu não tinha disciplina. Eu já era muito disciplinada, eu já era perfeccionista, sempre fui, desde minha adolescência, mas eu ainda não tinha essa disciplina de estudo, essa seriedade para lidar com as coisas, sabe? E que eu às vezes até falo para os meninos lá da sala, da minha turma, sabe? Que tem que ter, porque a gente vai lidar com vida, né? Com vida, com morte. A gente vai tratar, a gente vai cuidar dos amores da vida das pessoas. Aquela pessoa para a gente ali é um paciente, é um desconhecido, mas ele é um pai, um filho, um marido, né? E então a gente tem que ter esse preparo. Então eu não tinha o preparo nem psicológico e nem de disciplina nessa questão do decidir aprender, sabe? Naquela época era muito mais fácil para mim culpar a matemática, sabe? Por causa de duas questões eu não passei da segunda fase, sabe? E aí aquilo lá me martirizava muito. Mas eu tinha um culpado. Geralmente era matemática. Geralmente não, todas as vezes era matemática. Matemática. Sabe? Matemática, fiquei por duas aqui, as duas de matemática. Porque. Então, assim, talvez se lá atrás eu tivesse decidido aprender, sabe? Mas assim, eu não arrependo momento nenhum. Eu acho que agora eu tenho outra cabeça na faculdade. Eu me saio muito bem, principalmente agora na parte prática, que a gente já iniciou. Então, tem para mim... desenvoltura, o que é a maior insegurança do interno, né? Que você não chegou no internato ainda, mas já está começando a parte clínica, né? A primeira consulta, a pessoa não sabe nem a anamnese, ela quer seguir exatamente cada pergunta.
Não, você tem uma desenvoltura total, né? Porque a quantia de ser É. humano que você trabalhou, a quantia de gente que você atendeu como enfermeira, tipo, você tá em Então, casa, né? então, eu, Nessa parte. então eu acabo que eu ajudo um pouco meus colegas, entendeu? A perder esse medo. Uhum. Gente, paciente não é bicho, não. Vamos lá, tem que conversar com ele. Então eu vou, converso, e converso até mais que a boca, né? Porque daí depois eu vou descobrir a vida de todos os pacientes lá, você não tem noção. Enfim. Aí, então, é assim. E hoje eu acabo ajudando nessa questão. E eu ia falar de novo que, acho que até te falei no áudio lá, que o médico passeio foi muito importante nisso também para mim, hoje, nessa Que? questão da quarentena. Porque Ah, eu criei essa disciplina de sozinha, pelas minhas metas, pelos meus métodos de estudo, conseguir estudar sozinha, né? De aham. madrugada, sozinha no escuro, sem ninguém. E, e hoje, isso é o que está me salvando, porque a nossa parte teórica a gente está fazendo online, né? EAD. E aí Uhum. tem dado muito certo. O pessoal está surtando já, não está dando conta de Você manter o tá em ritmo de casa, né? estudar. Você Eu tô treinou. achando ótimo, sabe? Assim, é Rende uma claro que eu maravilha, né? Mais produtiva até às vezes do rendo que mais, instalar uma realmente a coisa. parte ruim é realmente a parte ruim é a prática, né? Que depois ter que e assim, com a convivência com os colegas, eu gosto disso também, Uhum. né? Mas assim, com relação a render, a produtividade tá muito bom, sabe? Então são coisas que a gente passa e assim, hoje eu entendo que eu precisava passar, eu precisava me conhecer. Eu não me conhecia, eu não sabia como estudar direito, como render. Então, assim, eu não aproveitei naquela época, lá nos meus 19, 20 anos, tudo que eu poderia aproveitar. Tanto do meu cursinho, quanto de uma faculdade de enfermagem ou de medicina, sabe? Hoje eu vejo que eu poderia ter aproveitado muito mais, muito melhor, sabe? Mas também, né, Mi, como você mesmo falou, né, tudo ao seu tempo, né? E você, É. com certeza, tudo isso que você teve que passar lá atrás, que você viveu, nada é por acaso, né? Porque você Uhum. traz uma bagagem, agora você mesmo está percebendo isso na faculdade de medicina. É uma bagagem única, né? Ninguém tem esse background, essa história de vida que você teve, né? Então, são muitas habilidades e competências que você pode tornar a medicina ainda melhor, né? Que pode trazer Uhum. inovação até mesmo para a área, né? Porque às vezes o médico fica tão bitolado só naquele jeito único de trabalhar, porque ele aprende na Uhum. faculdade, que ele não consegue ter uma outra visão dos fatos, né? Então, É. pessoas que venham, eu falo isso, né? Cara, se você fez uma outra faculdade de medicina, isso é maravilhoso. Além da medicina, né? Digo, antes de ter feito a Uhum. medicina, fez engenharia, fez direito, fez enfermagem, que é o Uhum. teu caso, É. porque você traz um conhecimento único para a área médica. E a medicina nunca Uhum. precisou de tanto antes, né, na história da humanidade, de pessoas que viessem de outras áreas, né? É. Pra gente poder melhorar a medicina. Então, E Mia, nunca é agora a gente tempo tá... perdido, né? Tudo Nada é conhecimento a perdido. gente sempre acumula, é tudo. Exato. A gente tá com quase nosso tempo agora estourando aqui da live. Me falta acho que 2 minutos, 2 minutos e meio. Tem uma mensagem final que você gostaria de deixar aqui para os vestibulandos de medicina, para o pessoal que acompanha a Uhum. gente? Tem sim. Então, espero que essa live, assim, a minha história tenha ajudado um pouquinho vocês, assim. O que precisar, eu tô por aí, pode até me mandar, me perguntar. E, assim, gente, o caminho é tortuoso. Não é o caminho reto que eu achava que era aos meus 19 anos, que não teria tantos obstáculos, que iam ser só umas pedrinhas e tal, mas não são. Não é. É um caminho cheio de montanhas, na verdade, e é muito difícil. O dia a dia é muito difícil. Mas levem essa frase do melhor feito do que o perfeito. Porque mesmo os dias que eu não conseguia estudar 6 horas líquidas ou 7 horas líquidas, que normalmente era uma média do que eu fazia, eu estudava uma, duas. Mas eu me forçava a estudar essa uma, entendeu? Para poder não perder o ritmo. Ficava um pouquinho abaixo, depois eu melhorava em outros dias e tal, mas os dias ruins sempre acontecem, e muitas vezes, né? Assim, a gente não pode deixar um dia ruim virar uma semana ruim, um mês ruim, né? Porque daí, então assim, só pega e volta, volta, só volta, sabe? Tá lá e tá, volta. Ah, mas eu vou estudar só uma meia horinha, tá bom, que seja. É melhor uma meia horinha, uma horinha do que o nada, né? Para poder você continuar no ritmo. O importante é não perder a caminhada,
né? E focar no caminho, não no resultado, que também, com a minha ansiedade, também era algo que também me atrapalhava muito. Então, assim, é saber aproveitar o caminho. Aproveitar o caminho, né? E lidar com essa inconsistência, às vezes, né? Porque é que nem uma Sim. onda, né? Tem dias que você tá melhor, tem dias que você tá pior. E mesmo Sim. em dias piores, você se forçava a estudar, a ter essa disciplina. Sempre. Sempre. Eu punha. Nos dias piores, uma horinha eu estudava. Demais, tá quase acabando o tempo agora, mas quero Tá agradecer jóia. demais pela tua presença. Foi um mega